Bem-vindos de volta a mais uma aula de física. E nessa aula nós iremos fazer uma revisão de alguns temas que são muito importantes, ok? Os temas que nós iremos abordar nessa aula será conversões de unidades, de comprimento e tempo, grandezas escalares e vetoriais, e vamos falar um pouco sobre as leis de Newton, ok? Bom, vamos começar falando sobre as unidades de comprimento. As unidades de comprimento são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, e como nós fazemos para transformar de uma para outra? Bom, basta multiplicar por 10, certo? Então, se eu tenho um valor em quilômetro e quero transformar em hectômetro, basta que eu multiplique por 10, certo? Do hectômetro para o decâmetro, para o metro, para o decímetro, para o centímetro e para o milímetro. Todas serão multiplicadas por 10, certo? Sempre. Então, se você está em uma unidade maior e vai para uma unidade menor, basta você multiplicar por 10. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu quero transformar 5 quilômetros em centímetros, certo? Eu quero fazer essa conversão. Então, observe que do quilômetro para o centímetro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, é a mesma coisa que eu pegar o 5 e multiplicar por 10 uma vez, 10 duas, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então, eu estou em quilômetro e quero chegar em centímetro. Então, vamos lá. 5 vezes 10, depois dá 50. 50 vezes 10 dá 500. 500 vezes 10 dá 5.000. 5.000 vezes 10 dá 50.000. 50.000 vezes 10 dá 500.000. Uma outra forma mais fácil de fazer isso é, repete o número e conta os zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 5 quilômetros tem 500.000 centímetros. Ok? Então, é assim que você tem que fazer. Vamos supor que eu quero transformar 2 metros em milímetros. Observe que do metro para o milímetro, eu tenho 3 números 10. Bom, se cada número 10 tem um zero, então basta eu pegar o 2 e acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3. Nós chegamos no valor. Bom, nós fizemos o processo de ida, que é multiplicar por 10. Agora nós vamos fazer o processo de volta. Então, vamos pensar o seguinte. Se na ida eu tive que acrescentar zeros, na volta eu tenho que fazer o quê? Tirar os zeros, certo? Então, se na ida eu multipliquei por 10, na volta eu vou dividir por 10, certo? Isso para todos. Então, todos eu teria que fazer o quê? Dividir por 10, certo? Então, sempre vocês têm que fazer a divisão por 10, certo? Isso serve para todos. Então, vamos a um exemplo. Supondo que eu tenha 5.000 centímetros e quero transformar isso em decâmetro. Bom, observe que do centímetro para o decâmetro, eu tenho 1, 2, 3. Então, basta fazer o quê? Pegar os 5.000 e dividir por 10. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então, olha só. 5.000 dividido por 10 dá 500. 500 dividido por 10 me dá 50. E 50
dividido por 10 vai me dar 5. 5 o quê? Decâmetros, certo? Então, é assim que você tem que fazer sempre que você for transformar uma unidade. Na ida você multiplica, na volta você divide, ok? Vamos continuar. A nossa próxima unidade é a unidade de tempo, que é muito importante. Bom, seguindo o raciocínio que nós fizermos na última transformação, na ida nós multiplicamos, na volta nós dividimos. Só que nas unidades de tempo, nós não vamos multiplicar por 10, nem dividir por 10. Primeiro vamos analisar o seguinte, que uma hora, dentro de uma hora, eu tenho 60 minutos. Então, vamos pensar o seguinte, então dentro de 2 horas, eu terei o quê? Bom, 60 mais 60, que vai dar 120 minutos. E em 3 horas? Bom, vai dar 60 mais 60 mais 60, que vai dar igual a 180 minutos. Olha só, o que eu estou fazendo, na verdade, é pegar o número 60 e multiplicar pelo número de horas, certo? Olha só, 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. Então, eu chego à conclusão que, se eu quero transformar horas em minutos, basta multiplicar por 60, ok? Bom, e para transformar em segundos, o que eu devo fazer? Bom, pensando bem, 1 minuto, dentro de 1 minuto, eu tenho 60 segundos. E dentro de 2 minutos? Bom, se dentro de 1 minuto eu tenho 60 segundos, é claro que dentro de 2 minutos eu vou ter 60 mais 60, que nada mais é do que 120 segundos. E mais uma vez, olha só, a lógica está se repetindo, igual a de cima. Então, para transformar de minutos para segundos, basta multiplicar por 60, ok? Então, olha só, indo, eu vou multiplicar por 60. Logicamente que voltando, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 60. Então, se eu quero transformar minutos para horas, basta dividir por 60. Então, por exemplo, eu tenho 360 minutos e eu quero transformar em horas. Basta dividir por 60. 360 dividido por 60, olha só, você corta esse zero com esse zero, 36 dividido por 6 vai dar 6. 6 o quê? 6 horas. Então, dentro de 360 minutos, eu terei 6 horas, ok? Ah, e segundos para minutos? Ah, simples, basta dividir por 60, ok? Então, esse é o processo. Na ida você multiplica, na volta você divide, certo? Sempre pense dessa forma. Bom, vamos fazer esses exercícios para praticar. Olha só, 11 minutos equivale a quantos segundos? Bom, eu sei que se eu estou em minutos e vou para segundos, eu estou fazendo isso. Então, eu estou multiplicando, eu estou indo, certo? Não estou voltando. Então, basta multiplicar por 60. 11 vezes 60 nada mais é do que 660 segundos. Nesse segundo exercício, o que nós iremos fazer? Nós iremos comparar, usando os sinais de maior que, menor que ou igual. Eu tenho 150 segundos e 3 minutos, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, vocês não podem comparar o número, tá? Porque aqui está em segundos e aqui está em minutos. Primeiro, vocês têm que transformar um dos dois. Eu prefiro transformar o minutos em segundos, já que nós aprendemos que do minuto para o segundo multiplica por 60. Então, olha só, 3 vezes
60 é igual a 180 minutos. Agora, basta eu comparar o 150 com 180. Bom, 150 não é igual. 150 também não é maior. Então, 150 é menor que 180. Ok? Vamos ao próximo. Agora nós iremos falar sobre grandezas escalares. E o que são as grandezas escalares? Grandezas escalares são aquelas que são definidas apenas pelo seu próprio número e pela sua unidade de medida, certo? É quando você não precisa dar muitas coisas, muitas informações sobre aquilo. Por exemplo, temperatura. Hoje está fazendo 30 graus. Pronto. Quando eu falo que hoje está fazendo 30 graus, imediatamente na sua cabeça já veio a ideia de que a temperatura está a 30 graus. Pronto, não precisei dar mais nenhuma informação. O tempo. São 7 horas. Pronto, você já sabe que são 7 horas. Massa. Eu tenho 50 quilos. Pronto. Você não precisa saber 50 quilos para cima, para a direita, para a esquerda. Se eu tenho 50 quilos, a minha massa corporal é de 50 quilos. Área. Eu quero comprar um terreno que possui 25 metros quadrados de área. Pronto, você já tem aquela noção na sua cabeça que a área daquele terreno mede aquele valor, certo? E volume. Eu quero tomar 2 litros de água. Então, independente do recipiente que você receba, vai ser 2 litros de água, certo? Não vai ser nem mais nem menos, é 2 litros, ponto. Ok? Isso são grandezas escalares. É quando você não precisa de informações de direção, sentido. Ok? E as grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais são aquelas grandezas que você precisa de uma direção, de um sentido, certo? Então, você precisa de ter mais alguma informação para que esteja completa. Por exemplo, a velocidade. Eu estou dirigindo a 30 km por hora. Bom, mas é 30 km por hora dando ré ou indo para frente? É para a direita ou para a esquerda? Aceleração. Eu estou desacelerando meu carro. Mas você está desacelerando para frente ou para trás? Para norte ou para sul? Sua força é de 10 newtons. Mas essa força é para cima, para baixo, para frente, para trás, certo? Então observe que as grandezas vetoriais, elas precisam de informações que são direção e sentido. Norte, sul, leste, oeste, o deslocamento. Se eu falar para vocês agora, eu estou andando 5 metros. Mas é 5 metros para frente, 5 metros para trás, para norte, para sul, leste, oeste. Então, as grandezas vetoriais, elas necessitam de um sentido, senão ficam incompletas. Essa é a diferença. Bom, campo elétrico e campo magnético também são grandezas vetoriais. Vamos fazer um exercício da UFAL. Considere as grandezas físicas: velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Destas, a grandeza escalar é... Bom, nós vimos que velocidade é grandeza vetorial, pois precisa de direção e sentido. Temperatura é grandeza escalar, pois não precisa de direção e sentido. Quantidade de movimento vetorial, deslocamento vetorial e força vetorial. Então, a única grandeza escalar aqui é a letra B, que é a temperatura. Ok? Bom, primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, certo? Afirma que todo o corpo permanece em seu estado de repouso, certo? Ou seja, eu posso pegar essa caneta e deixá-la parada aqui. Ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, ela vai ficar em movimento
o tempo todo sem aumentar e sem diminuir sua velocidade. Caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Ou seja, imagine que essa caneta está parada aqui, certo? Ela está em repouso. E aí vem alguém e dá um toque nela, a caneta cai. Então, uma força tirou ela do quê? Do seu momento de inércia, certo? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui do lado, eu tenho duas pessoas de um lado, duas pessoas do outro. Se essas pessoas estiverem a mesma força, esse cordão ele não anda nem para um lado nem para o outro, ele fica parado. Ele fica no seu momento de inércia. A menos que chegue uma outra pessoa e puxe também, e aí vai sair do seu momento de inércia. Olha só. Olha um exercíciozinho aí. A imagem mostra um garoto sobre um skate, em movimento com velocidade constante. Em seguida, choca-se com um obstáculo e cai, certo? Então nós temos aqui o garoto, está com sua velocidade constante, ou seja, nem aumenta, nem diminui. A queda do garoto justifica-se devido a... Olha só, se o garoto estava com velocidade constante, significa que ele estava no seu momento de inércia, certo? A menos que surgisse alguma coisa que atrapalhasse sua trajetória, que nós chamamos de força, é que ele sai do seu momento de inércia. Então, isso é devido ao quê? Ao princípio da inércia, certo? Ele saiu do seu momento de inércia. E a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é enunciada como princípio fundamental da dinâmica. Estabelece que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à resultante das forças. Ou seja, resumindo, isso aqui é a segunda lei de Newton, onde F é força, M é massa e A é aceleração. Certo? Então essa formulazinha aqui é a segunda lei de Newton. Bom, eu espero que tenham gostado dessa revisão, tenham aprendido, pratiquem exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!